em diante, perdoe, amados, vamos ver do versículo 6 em diante. Versículo 6 diz o seguinte: manifestei o teu nome àqueles que me destes do mundo. Todos acharam? Evangelho de João 17, versículo 6. Manifestei o teu nome àqueles que me destes do mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora o versículo 7 é onde eu vou me ater melhor. Agora eles reconhecem que todas as coisas me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Amados, quem foi Jesus aqui na terra? Né? Vamos começar por esse caminho, que eu vejo que é um caminho mais tranquilo para eu tentar tatear aí com vocês. Quem foi Jesus aqui? Jesus era filho de quem? Daniela. Aqui, fala alto, José e Maria. A vida de Jesus na terra começou com José e Maria. Eu até brinco aqui, falo que ele é filho de seu Zé, né? E o seu Zé é o quê? Carpinteiro. Como que a gente pode, né? Ontem nós estávamos até conversando sobre o texto lá na casa do Eduardo, e eu tenho um costume até de fazer, eu pedi até ajuda aos universitários para me dar um filme que eu quero que vocês conheçam, que o pastor... Oi? Achou aquele? Tá. Eu quero pegar aquele... Tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Eu passei até, eu falei até, Eduardo frisou, eu gostei da situação em que nós temos que entender a palavra de Deus, nós temos que entrar dentro da palavra de Deus e ver o que está se passando e visitar aquilo ali que está acontecendo, aquilo que está, por exemplo, entrar dentro da palavra. Então, aquele filme tinha um filme que é um desenho, ele abria a Bíblia assim, aí viu uma luz, e essa luz, eles transportavam ele para dentro da Bíblia, eles entravam dentro da Bíblia e parecia dentro lá do contexto, com os discípulos, com as perseguições, era um filme assim, aquilo ali me chamou a atenção, porque eu falei assim, eu quero isso para mim. É um túnel do tempo, né, que é aqueles filmes que tinha antigamente, que vai até lá no local, e achava... Porque é difícil, amados. Quando nós falamos de Jó ontem, é uma coisa que é surreal. O que ele sofreu, perder 10 filhos, é muito surreal. Então, o sofrimento é muito grande. 10 filhos, um homem rico perdeu tudo. Tudo aquilo ali para caracterizar o que eu, como discípulo de Cristo, vocês como discípulos, a necessidade, a importância, o valor que tem a nossa salvação. O valor que tem você estar aqui na terra e dar valor a salvar uma vida. Mas o importante aqui também não é que eu quero passar para vocês, é a respeito desse caminho de filho de seu Zé Carpinteiro. É como se nascesse uma pessoa aqui, filho de alguém aqui da redondeza. Quer alguma coisa, Tiago? Pode falar.
puder fazer depois para mim é benção. Mas vamos lá. O que acontece? Se você tem uma pessoa que está lá, um vizinho seu, e esse vizinho, por coincidência, ele chega lá e fala que é Jesus. Pensa bem. Ah, pastor, mas o Jesus não é só filho de seu Zé, veio os magos. Mas não, você não sabe disso. Isso aconteceu na família deles. Ele é filho de seu Zé. Entendeu? E tanto que a passagem da Bíblia que fala que quando ele estava na casa dos pais dele, ele diz que não conseguiu fazer muitos milagres em Nazaré, porque as pessoas não davam valor. Aí ele falou que profeta de casa, é muito difícil exercer um milagre, as pessoas não acreditavam nele, porque falavam, não, esse aí é os filhos de seu Zé. Não, entendeu? Então era muita incredulidade por não reconhecer ele. Até mesmo os seus irmãos. Eu vou pegar até esse texto para a gente ler, que está perto aqui, Evangelho de João, capítulo 7. Versículo 1 em diante. Amém? Diz o seguinte: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próximo. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixa esse lugar, vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Amém, queridos? Por quê? Os próprios da casa. É muito difícil, amados. Então, aqueles que são da casa é difícil. Você é meu irmão, cara. Você não vai para outro lugar. Você está fazendo confusão. Estão tentando te matar e vai acabar matando a mim. Eu estou passando isso para vocês é porque o que o ministério de Jesus tinha que ser feito era começar do zero. Ele tinha que fazer com que acreditassem nele. Amém, querido? Estão chegando até aqui? Então, não só o ministério de Jesus, quando Jesus passa isso aqui, ele fala assim, ó, esses aqui o Senhor me deste, os discípulos. Eles acreditaram em mim, creram em mim, né? Por isso, né, voltar aqui o capítulo 17, versículo 6, né, que eu falei: manifestei o teu nome àqueles que me destes do mundo, eram teus. Então, olha, parando aqui, ele está falando, como eu falei que esse texto é o quê? É uma prestação de contas de Jesus a Deus, para vocês entenderem. Deus, esses aqui, ó, esses 12 aqui você me deu. Esse foi o Senhor que me deu. Como se fosse assim, chama eles. Se eles aceitarem, eles são os seus discípulos. Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Esses são os escolhidos. Deus escolheu, chama esse aí. Chamou até Judas, sabendo que alguma coisa ia acontecer ali, porque no final tinha uma missão para Judas, trair Jesus também. Tudo isso aconteceu ali, Jesus chamou ele, ó, esse aqui que você me deu, né? E tu me deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Então eles guardaram a palavra de Deus.
Guardaram tudo que Jesus falava, eles aceitaram como se fosse de Deus. E aí, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Amados, Jesus conseguiu separar 12, da qual esses 12, ele foi íntimo com eles, para os discipular e botar a mão no fogo por eles. Mesmo sendo filho de seu Zé. Eles acreditaram que ele era filho de Deus. É muito difícil isso. Tudo depende de confiança, de crédito que eles deram para Jesus. Muito difícil. Porque dali é que surgiu o cristianismo. É daqueles 12. Porque Jesus já tinha feito o seu papel. Falou, estou me entregando isso aqui a esses 12. E agora daqui são com eles, daqui para frente. Só que esses 12 é até um número profético, porque 12 foram 12 tribos, das quais Deus também deu a Israel, para que fosse uma nação. Então, essas 12 aí, ele repercute, traz para dentro de nós uma coisa muito maior do que 12, é multiplicação. Tanto que hoje nós temos o cristianismo no mundo todo. Ela multiplicou, virou uma nação. Nós somos uma nação cristã, enorme, né? Então, para isso aqui, esses 12 aqui são representantes do qual viriam mais 12, mais 12, mais 12 e assim por diante, até chegar em vocês, chegar em mim, chegar em nós. Amém? Agora, o que eu quero trazer da palavra aqui é que Jesus conquistou essa herança, conquistou essa herança, não conquistou essa confiança, esse crédito, essa autoridade sobre esses discípulos. Se não fosse assim, amados, as coisas não andariam. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, e olha que ele morreu e ressuscitou para a coisa tocar a coisa, foi difícil. Para ir, Pedro, Tiago, João e os demais continuarem dando continuidade ao cristianismo. Agora sou eu que estou aqui fazendo a mesma coisa com vocês. Primeiro a importância, só um minutinho. Primeiro a importância de quê? De que esse trabalho, eu até quando estava orando para passar essa aula, eu lembrei que eu jogava bola de gude. Quando eu era, não sei quem jogou, gente jogou bola de gude quando eu era pequeno aqui. Jogou, Roberto jogou. Nunca jogou não, Adelson? Bola de gude. Eu lembro que tinha um vizinho meu, Paulinho, né? Era muito bacana. Ele ficava lá querendo jogar bola de gude comigo. Eu falei, poxa, você vai me ganhar, cara, você joga bem a beça. Falei, vamos jogar a brinca. Eu procurei, até eu entrei no Google para poder procurar algumas coisas. Eu falei, jogar a brinca e jogar a Vera. Jogar a Vera, meu filho. Aí você jogar, e tinha o olhinho valia mais caro, o olhinho era mais, né? Tudo, jogava BU, jogava vários tipos de jogos. Jogava BU, jogava as coisas para quê? A brinca e a Vera. Amados, eu creio que o Evangelho, quando Jesus passou para os seus discípulos, não foi a brinca, foi a Vera. É uma coisa desse tipo. E nós levamos o Evangelho à brinca. Nós temos que ser um time que vamos conquistar, que vamos ganhar. Para a igreja crescer, eu teria que ter mais gente aqui, mas vou fazer o quê? Jesus também não tinha que ter 12, tinha que ter mais. Nós temos que ter esta visão de salvação, de tal. E eu tenho que passar para vocês a confiança, para vocês me seguirem. Para poder, por exemplo, aí ainda veio um livro que eu li, que a Rosiele me prestou, que me ajudou muito. Eu falei, eu precisava de um texto. E o texto eu botei aqui no princípio, aqui, né?
Botei aqui, introdução, na folha. Pode distribuir a folha, amor? Eu sempre erro, na hora que eu vou perguntar da folha, eu sempre troco. Pode distribuir a folha. Então, enquanto ela distribui, eu vou continuar aqui. Então, é uma importância muito grande essa aula que eu trago, porque se o time não tiver um coach, um técnico, uma pessoa que seja o cabeça para direcionar e organizar as coisas, a coisa fica toda desencontrada. Isso é no trabalho, até na empresa, em todo lugar, até no time de futebol. Se o técnico não tiver ali a confiança dos jogadores e não obedecer a tática e tudo aquilo que acontece, as coisas não andam, as coisas vão desandar. É igual um bolo mesmo. Quando você vai fazer um bolo, se o bolo você começar a bater e de repente botar a bater ao contrário, o bolo não vai crescer. Eu já fiz bolo, fiz sobre essa. Se você bater errado, bater de fome, ele desanda e não cresce, fica um bolo solado. Para crescer até o bolo, você tem que aprender. Por isso que Jesus, quando pregava, ele pregava com parábolas. Tanto para pegar peixe, para pescador, como também para pessoas que trabalhavam na cozinha. Porque se desandar, a coisa não cresce. Então nós temos que ter uma coisa delicada, nós temos que andar na direção certa. Eu tenho que ter pessoas como Jesus fez. O que Jesus fez? Jesus fez 12 discípulos e fez 3 discípulos. Como assim 12 e 3? Ele pegou Pedro, Tiago e João e separava eles para uma certa reunião à parte. Quando ia subir lá no monte, lá da transfiguração, ele chamou Pedro, Tiago e João. Não chamou os demais. Porque eram mais íntimos dele, talvez, porque mais confiança, e Deus falou com ele, esses 3 aqui. Porque vai dar alguma coisa, isso aqui é o principal, é os ingredientes que vai fazer crescer o bolo. Esse aqui é que eu quero que você se segure nele. E isso não pode causar ciúme em ninguém. Isso tem que causar, apesar de que todos ali eram homens que precisavam de ajuda, precisavam de acompanhamento, precisavam de lapidação, serem tratados. Eles eram brutos, precisavam ser lapidados. Amém? Então é uma coisa muito importante, amados, isso que eu estou falando. Agora vocês têm um texto na mão, a introdução. Eu botei, porém, conhecer e confiar não tem necessariamente a ver com entender. Vou parar aqui. Porém, conhecer e confiar não tem... Eu esqueci de botar o nome do autor do livro aqui, que eu esqueci do livro que eu tirei. Porém, conhecer e confiar não tem necessariamente a ver com entender. O Deus que eu não entendo, o nome do título do livro. Porém, conhecer, eu esqueci o autor agora. Porém, conhecer e confiar não tem necessariamente a ver com entender. Como assim, amados? Ele vai dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil. Mesmo o fato de conhecer alguém muito bem, não quer dizer conhecer esta pessoa completamente. E os casais mais realizados do casamento podem me confirmar isso. Na vida diária, geralmente temos que confiar em pessoas, sem entender muito bem como elas agem. Da mesma forma que sou obrigado a fazer todos os anos, quando pago meus impostos ao governo. Semelhantemente, conhecer a Deus, amá-lo e confiar nele de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, não é o mesmo que entender Deus em todos os seus caminhos. Eu li um livro que eu até copiei, está até aqui no meu celular, Debaixo de Suas Asas. Amados, ele tem um testemunho aqui, que ele pegou um dos pastores da igreja dele, uma igreja grande. Ele falou assim, estou vendo que lá em tal Filadélfia, não sei o local, ele falou assim, tem uma igreja lá que é muito jovem na igreja, e nós temos poucos jovens na igreja. Então eu quero que você vá lá, leve uma equipe e faça um treinamento
para saber como eles adquirem tantos jovens assim. E ele ficou lá, acho que um ano treinando lá com aquele pessoal da Filadélfia, lá da igreja da Filadélfia. Ficou lá treinando. Quando voltou, escreveu lá um relatório, fez um pastor, está o relatório aqui, eles são muito bons, eles fazem isso, fazem aquilo, fazem isso. O pastor chegou, olhou tudo, leu aquilo. Não é isso que eu quero, não. Pegou, jogou fora. Meu Deus. Ele ficou furioso. Ele leu esse livro, né? Ele ficou furioso. Chegou em casa, ele já não era mais o mesmo. Mas como? Ele me manda fazer um trabalho lá e tudo. Não dá para entender. Por que esse homem mandou fazer essa coisa lá, meu Deus? E chega na hora, não quer mais esse trabalho. E ele foi, aí a coisa começou a lastrar tanto, ele ficou tão assim amargurado, ficou triste, começou a não dar mais atenção, não, começou a nem entender, mas o que o pastor pregava, ele não conseguia mais capturar, porque ele estava com a cabeça tão assim, que ele já olhava para o pastor, já tinha outras coisas, não entrava a palavra dele. Mas a culpa não era do pastor, o pastor pregava a mesma coisa que pregava sempre, e sempre era abençoado, ele gostava, mas aí a partir daí ele começou a não entender mais por quê. A mente dele começou a ficar bloqueada pelo pastor. Isso acontece, amados. A pessoa começa a ficar bloqueada por certas coisas, certas pessoas. Por quê? Por causa de uma decisão que ele tomou lá que ele não entendeu. Isso ele começou a levar para a casa dele também. E a mulher dele começou a chegar e falou assim, aí deu um checkmate nele, mandou ele conversar com Deus e explicar para ele, falou assim, não foi o pastor que falou que não? Quem é o pastor da igreja? Ele? Você não é auxiliar? E no tal. Pensa bem, conversa com Deus. Ele conversou com Deus e ali Deus falou com ele. E ele abriu os olhos, abriu o coração e entendeu. Falou, meu Deus do céu. E viu que ele estava errado, que o pastor disse não, ele tem que aceitar aquilo, porque ele pode não entender, mas o pastor talvez, Deus falou com o pastor, que alguma coisa ele viu, alguma coisa ele sabe lá da Filadélfia, alguma coisa que ele viu naquela igreja, alguma coisa que ele não queria que implantasse, que os jovens crescessem daquela forma, aprender, não adianta você encher a igreja de jovens, mas os jovens serem de uma forma tal, não sei, o jovem ele pegou alguma informação, ouviu, ou teve alguma experiência com Deus, não sei. E aí o que acontece? Ele foi e pediu perdão ao pastor e voltou e viu a realidade da situação, que ele estava errado. É muito difícil. Por isso que eu estou falando, entender, confiar uma coisa. Conhecer e confiar não necessariamente tem a ver com entender. Eu não vou fazer coisas, pedir coisas às vezes para vocês que vocês não vão entender. Mas eu preciso de um time e uma equipe. Porque eu nunca vou querer o mal de vocês. Vocês têm que entender que eu sempre vou querer o melhor. Vamos distribuir copo com água. Para de distribuir agora, chega, não vamos distribuir mais. Vamos fazer evangelismo na praça, não vamos fazer mais, porque vamos fazer um trabalho diferente. É difícil, mas nós temos que dar um time dentro da tática da liderança da igreja. Isso é fundamental para o time andar e para o discipulado andar. Eu aprendi também com o Bispo Mano. O Bispo Mano, ele tinha uma forma de discipular também muito parecida com essa visão. Ele teve uma situação em que ele recebeu uma pessoa, ele fazia esses cursos assim, eu aprendi muito com ele, Bispo Mano. Ele não está ainda aí ministrando, está em Portugal agora, não sei onde ele está. E ele chegou, falou que estava discipulando, falando tudo, e ele recebeu uma pessoa na igreja, que ele estava discipulando, e a pessoa era se não me engano, era formado em administração de empresa, e conhecia bastante dentro de uma empresa grande que ele trabalhava. E
E ele fez um organograma da igreja, botando assim aquela chavezinha, relacionando, fez o negócio do jeito dele, o bispo Mano, fez lá um negocinho lá bonitinho. O pessoal, faz isso aqui para mim, entregou para esse administrador. O administrador olhou aquilo e falou, meu Deus, elaborou um trabalho muito melhor, né? Botou lá tudo, fez a coisa toda automática, botou um negócio bonito e claro, né? Informatizado e tudo. E chegou para ele, entregou para ele. O bispo Mano olhou assim. Fui eu que pedi? Eu te pedi isso aqui? Não, o senhor me pediu. Então, por favor, eu quero que você faça isso aqui. O cara ficou desesperado. Ele foi lá e fez do jeito que ele queria e entregou para ele do jeito que ele queria, aquele minusculamente. Ele olhou assim. Agora sim, gostei de ver. Jogou fora. Cadê aquele que você fez? Está aqui. Toma. É esse aqui que eu quero. Aí ele falou assim, sabe por que eu estou fazendo isso? Você tem que entender que eu pedi isso aqui. Mas o que você fez é muito melhor. É muito melhor. Mas uma coisa é certa, se eu não fizer isso com você, você não vai entender o relacionamento que eu tenho. Você vai querer sempre fazer a mais do que eu te pedi. Quando eu te pedir uma coisa, você faz aquilo. Agora, você pode chegar e falar, posso fazer assim, assado, assim, assado, assim, assado. Eu vou dizer, pode. Então, é tipo uma doutrina da qual, para que um time, para que uma equipe funcione de acordo com a liderança, com a autoridade. Agora nós vamos passar para outros textos aqui. Se quiserem perguntar alguma coisa, me pergunte. Mas é melhor deixar um pouquinho mais adiante que a gente vai ver aqui. O que eu botei? O que é autoridade? O que é autoridade espiritual? Eu fiz duas perguntas aqui. Até que ponto somos responsáveis pela desordem que impera no mundo em nossos dias? Como se deve comportar o cristão quando a autoridade civil ou mesmo eclesiástica está em franca contradição com o que lhe determina a palavra de Deus? A maior das exigências que Deus faz ao homem não é carregar a cruz, ou servir, ou ofertar, ou negar-se a si mesmo. A maior das exigências é que obedeça. Diz o Atman Nee, do livro Autoridade Espiritual. E um homem, se você conhecer um pouco do Atman Nee, um testemunho dele, um homem de Deus que trouxe isso para uma referência para que a gente possa ter um time que ande em ordem, em franca evolução, crescimento, que todo mundo vai para o mesmo lugar. Amados, é tão bacana quando a gente vê é por isso que teve uma revolução dentro das igrejas, o estudo do coach, teve cursos de coaching. Quanto pastor foi fazer curso de coaching? Eu que não fiz, misericórdia de mim. Eu fiz pela internet, alguns. Mas por quê? Porque o técnico é fundamental no sentido de conduzir a equipe. Ontem nós vimos um jogo, eu gosto de ver futebol, vi o Fluminense jogar. Eu admiro o técnico do Fluminense. Se você for ver quando ele começou numa equipe pequenininha de terceira divisão, quarta divisão, lá em São Paulo, e começou fazendo coisas assim, a equipe não ganhava nada, e ele se tornou campeão. Aí depois ele começou a calcar outros. Mas por quê? Porque ele é uma pessoa que traz uma certa... Ele quer a liderança, quer o grupo, agora está na seleção. Da mesma forma, o outro que formou o Botafogo, que botou a equipe para funcionar. A equipe já joga praticamente sozinha, porque ela já está coordenada por uma direção que já veio desde lá de trás. Isso é fundamental. Amém, queridos? Amém ou não? Vamos lá, pessoal. O trono de Deus é estabelecido sobre a autoridade. Aí eu tenho um texto aqui de 1 Samuel 24, 8 a 11, que é o exemplo de Davi e Saul.
Eu vou ler para vocês. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Está frente e verso para economizar papel. Que também ler também só na questão do celular é misericórdia. Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou e lhe fez reverência com o rosto em terra. Davi disse a Saul: por que o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer te fazer mal? Eis que hoje o meu Senhor pode ver com os seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos na caverna. E alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu o poupei, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido de Deus. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto, porque eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo. Reconheça e veja que não há em mim nem mal, nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim. Se você for ver esse texto, né, no princípio dele, é o seguinte: Saul queria matar Davi, e Davi se escondeu numa caverna, e com os seus guerreiros, tinha lá os guerreiros de Davi, tudo escondido no fundo da caverna. De repente Saul teve uma diarreia, eu estava lá, e o negócio apertou para o lado dele, e ele com aquela saia grandona dele, foi correndo para dentro da caverna, onde Davi estava escondido, para poder fazer as suas necessidades. A Bíblia diz até, aliviar o ventre. E quando chegou lá, Davi estava lá só sentindo aquele cheirinho ruim, daquelas porcarias que ele comeu, e os soldados de Davi falaram assim: agora Deus entregou o rei Saul nas tuas mãos, pode matá-lo. E Davi repreendeu até as pessoas, falou: não. E quando foi, ele aproveitou, né, cortou um pedacinho da saiazinha da roupa do rei Saul, e quando cortou aquela saia, ele saiu e falou: rei Saul, aí contou esse texto, falou: ó, estou aqui, eu cortei um pontinho, mas não toco no Senhor, porque tu és um ungido. Amado, Saul fez um monte de besteira, foi um rei péssimo, e ainda mais, todo mundo queria Davi como rei, mas ele foi e não matou. Ele podia ali assumir o reinado, todo mundo ia concorar Davi como rei, mas ele esperou o tempo certo, e na hora certa Deus o colocou como rei. A melhor coisa que tem, amado, não é forçação de barra, não é tomar o lugar das pessoas, não é tentar fazer as coisas do seu jeito, é deixar Deus fazer. Assim que a gente aprende na igreja. Amém? Continuando aqui, 1 Samuel 16, 17 a 23, outro exemplo. Samuel continuou: não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei de Israel, sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vai e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles, até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, Samuel, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo das ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal.
Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto do ídolos no lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também Deus o rejeitou como rei. Aqui foi quando Saul perdeu o seu reinado. Por quê? Porque ele cometeu mais erros ainda, muito mais erros. E o principal erro aqui, que Deus mandou fazer uma coisa, mata todos os amalequitas que são pecadores, é um povo que não pode existir mais. Mas ele o que fez? Não matou o rei para trazer o rei lá, aqui, vou cortar a cabeça do rei na frente de todo mundo, para se gloriar. Ele queria a glória para ele. E outra coisa que ele fez aqui na frente de Samuel, Samuel que falou para ele, ó, vai lá e destrua tudo. Deus mandou dizer isso, destrua todos, não traz nada. Ele trouxe ovelha, trouxe boi, aí disse, não, eu vou dar até uma cena aqui. O Samuel, o profeta, estava aqui, ele falou assim, não, eu trouxe esses bois, essa ovelha aqui, para sacrificar o meu Senhor. Eu sou o rei Saul, eu sou maior que você, Samuel. Eu sou rei. Só que esqueceu que a palavra de Deus era feita pelo profeta. Então, ele desobedeceu a Deus. Não desobedeceu ao profeta. Desobedeceu a palavra do profeta, que era a palavra de Deus. Então, amados, isso é fundamental também para a igreja do Senhor. Continuando aqui. Considerando que todas as autoridades foram constituídas e ordenadas por Deus, devem ser obedecidas. Isso é uma coisa que eu vou bater aqui na frente, aqui, tá? Mas considerando todas as autoridades foram constituídas e ordenadas por Deus e devem ser obedecidas. Exemplo, o arcanjo Lúcifer transformou-se em Satanás quando tentou usurpar a autoridade de Deus, competir com Deus e assim se tornou um adversário de Deus. Foi a rebeldia que provocou a queda de Satanás. Eu não vou ler isso aqui para não adiantar muito. Vou contar a história que esse Isaías capítulo 14, versículo 12 a 16, a 15, fala de Satanás, que ele tentou ser igual a Deus. Ele tentou ser igual a Deus. E quando ele tentou ser igual a Deus, ele subiu para a cabeça dele essa maneira, que ele viu que ele tinha tanto poder que ele podia substituir a Deus. E Deus o fez precipitar para as trevas. E também Ezequiel 28:13 fala também da ascensão e queda de Satanás. Ele tentou, porque ele era o querubim da guarda, era o anjo mais importante de Deus. Ele se aproximou de Deus e aquele desejo que o homem tem, eu posso tomar o lugar dele, eu posso fazer a mesma coisa que ele. Ele está fazendo errado, eu posso fazer melhor. Amados, não é por esse caminho. Por mais que você pense assim, o dia que você faz assim, você vai cair nesse engano que é o espírito de engano aqui. Você pensa, parece, eu também sinto isso, né? Qualquer um. Poxa, eu posso fazer melhor do que ele. Eu posso fazer. Se eu botar uma pessoa aqui para fazer uma pregação, a pessoa pode pregar até mais do que eu. Mas a pessoa, se pensar que eu prego mais do que ele, vou fazer, vou acontecer. Poxa, eu louvo mais, eu faço mais isso, eu posso fazer. Eu é que atraio, eu que faço. Se a pessoa começar a querer subir para a cabeça, ó, é só decadência, porque Deus não aprova isso. Isso é pecado de rebelião, isso é rebeldia, isso é pior do que pecado de feitiçaria. Então é fundamental que, eu não estou pregando para o pastor, todo líder tem que ter uma ordem, a liderança, mesmo que esteja errada, um dia essa liderança pode cair, que nem a de Saul, a liderança de Saul caiu e Davi assumiu o reinado. E eu botei aqui, se nós realmente aprendêssemos a obedecer a Deus, não teríamos nenhum problema em reconhecer sobre quem repousa a autoridade de Deus. Quando Jesus esteve na terra, mesmo sendo filho de Deus, e com a autoridade que Deus deu a ele, Jesus acatou a autoridade terrena. Mateus 22, 19 a 21.
Quando Jesus disse: mostrem-me a moeda do imposto, trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: de quem é esta figura que está na inscrição da moeda? Eles responderam: é de César. Então Jesus lhes disse: deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que ele quer dizer com isso? Vamos pagar impostos, mesmo sabendo que César pode ser o maior ladrão possível, mas cabe a nós obedecer, porque se ele está lá naquela autoridade, lá em cima, é porque Deus permitiu que ele fosse lá. Ele é autoridade na terra. Agora, dê a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Amado, essa aula é muito difícil, mas quem vai convencer a mim e a vocês, sempre quem convence, é o Espírito Santo de Deus. Deus não é da desordem, Deus é de ordem. Deus tem hierarquias, até os anjos têm hierarquias, para você saber. Tem serafins, querubins, anjos, para poder ter uma ordem, até angelical. Então Deus também trabalha desta forma. Continuando aqui, amados, Romanos 13, de 1 a 7, isso aqui é mais pesado um pouquinho. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele constituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos os que lhe és devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Olha para mim, amados, quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, amados, é uma pessoa que era romano, ou seja, ele era judeu, mas era um cidadão romano. A história de Paulo, se você for ver, é uma coisa que viveu debaixo de obediência. E por isso que ele foi bem sucedido. As pessoas às vezes pensam que podem superar as outras coisas, superar os outros sendo desobedientes. Deus é que coloca você para cima. Deus é que sustenta você. Deus é que nos dá força, amados, para poder suportar tantas essas dificuldades. Eu gosto muito do exemplo do Daniel na cova dos leões. Que a gente fala assim, poxa, Daniel, ele orava a Deus. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. O que aconteceu? Os conselheiros do rei se reuniram do rei e falaram assim: rei, eu creio que o Senhor é um Deus. Falaram para o rei Dario: você é um Deus. E por isso nós queremos fazer com que esse período agora de um mês, não sei se foi um mês, fique sabendo, toda a província, toda a nação saiba que você aqui na Babilônia, naquela época não sei se era Babilônia ainda, toda a nação venha reconhecer que nós vamos fazer uma estátua e não foi estátua, né? Reconhecer que não existe, não pode orar e buscar a outro Deus senão a Deus Dario. E aí o que aconteceu? Se por acaso alguém for orar a outro Deus ou buscar outro Deus, esse homem será lançado na cova dos leões. E aí, irmãos, Daniel tinha o costume de orar 3 vezes por dia
impondo as mãos lá sobre Jerusalém, na direção de Jerusalém, e impunha-se e orava por Jerusalém. Abria janelas, ia para a direção de Jerusalém, que nem a gente faz às vezes aqui nas quarta-feiras, orando pela nossa casa, orava 3 vezes por dia. E ele deixou de orar por causa do decreto? Não deixou. Pô, mas ele desobedeceu. Ele desobedeceu, não desobedeceu a Deus o que é de Deus. Não tinha nada a ver. Aquilo ali foi um conluio que fizeram contra ele. Mas, contudo, porém, todavia, são conjunções coordenativas adversativas. O que quer dizer isso? Ele chegou ali, os sátrapas, né, os conselheiros do rei, foi entregar, ó, Daniel está orando lá na janela. Daniel podia orar de janela fechada, mas não, como ele tinha o costume de orar de janela aberta, todo mundo viu. Entregaram ele e ele foi lançado na cova dos leões. O rei ficou triste, porque o rei gostava muito dele. O rei Dario, meu Deus, Dario, Daniel, seu Deus, eu sei que teu Deus é maravilhoso, seu Deus não vai te livrar dessa cova dos leões. Até isso o rei ficou orando de noite para o Deus de Daniel para ver se livrava ele. Mas teve que jogar. E ele falou assim, não, a lei é lei, eu vou cumprir. Me joga na cova dos leões. E quando jogaram na cova dos leões, né, todos já conhecem o resultado, ele lá dentro da cova dos leões, os leões dormiram e não comeram Daniel. Quando ele acordou, o rei chamou ele, Daniel, você está vivo ainda? Ele falou assim, Deus me inocentou e domou esses leões para que não me comesse. Aí o rei falou assim, quem fez essa lei? Foi vocês 3, meus conselheiros que fizeram a lei? Pega os 3 conselheiros e joga na cova dos leões. E por outro puxou Daniel. Quando jogou na cova dos leões, nem caíram na cova, o leão já pulou, já pegou no ar. Comeu todos eles. Por quê? Ele foi obediente e caiu dentro da cova. Ele aceitou o decreto. Ele não fugiu, não foi nada. Amados, quem livra das mãos do teu inimigo e de toda e qualquer situação constrangedora é o Senhor. Por isso que eu digo que esse caminho não tem volta. Eu vou servir esse Deus até quando der, porque a minha promessa está lá no céu. E aqui também, não estou dizendo que a promessa de Deus não está aqui na terra, não. Daniel se tornou um homem muito importante dentro do reinado e tudo que Daniel decretava era correto. Por quê? Porque o Dario falou assim, ninguém mais vai fazer algum decreto contra o Deus de Daniel. Deus de Daniel foi exaltado. E ele quer usar você para exaltar o Deus de Jesus Cristo. Amém? Deus age a partir de seu trono. E o seu trono está estabelecido sobre sua autoridade. Todas as coisas são criadas pela autoridade de Deus. E todas as leis físicas do universo são mantidas através de sua autoridade. Por isso, nós temos que andar nessa linha, entendeu, amados? Por isso a Bíblia diz que Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, o que significa que todas as coisas são mantidas pela palavra do poder de sua autoridade. Pois a autoridade divina representa o próprio Deus, enquanto o seu poder se expressa apenas pelos seus atos. Amém, queridos? Então, amados, é fundamental a gente entender, se incorporar nisso, porque é uma coisa que a gente vai entender o que é uma autoridade delegada. A gente opera aqui na terra, é igual uma hierarquia. Quando um soldado prende uma pessoa ali, não é porque ele tem autoridade, não, porque passou a autoridade dele lá de Deus, lá de cima, do coronel, para o outro, para o outro, para o outro, chega ali. Então ele tem autoridade para fazer aquilo. Nós somos também, viemos de Deus, passou para Jesus, Jesus passou para os apóstolos, o apóstolo veio passando adiante, e a igreja está até hoje porque ela vive debaixo da autoridade. Josué 10:13, e o sol se deteve e parou, significa todas as coisas mantidas.
retira pelo seu poder. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro do justo? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou por quase um dia inteiro. O que eu estou querendo trazer aqui, amados, sobre as coisas que vêm daqui da terra? Deus tem autoridade sobre todas as leis físicas do universo. Isso é uma coisa que é fundamental a gente entender, que Deus tem autoridade sobre tudo. Sol, terra, todo o ar, tudo que respiramos, tudo que vivemos, Deus tem autoridade. Como eu botei aqui nesse texto aqui, autoridade sobre todas as leis da física. O que ele fez aqui? Ele deteve o sol, só que o sol, você sabe que não é o sol que gira em torno da terra, mas é a terra que gira em torno do sol. Mas como eles viram naquela época, ele achava que o sol é que se deteve, porque Deus mandou que o sol parasse. Mas foi que tudo o sistema solar parou e o sol, ou seja, todo o sistema solar parou, por isso que parece que o sol se deteve. Mas foi Deus que controlou. Todo o universo está no controle de Deus. Isaías 38, 8. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante do relógio de Acais. Assim o sol retrocedeu os 10 graus que já havia inclinado. Isso aqui foi quando Ezequias também estava doente e ia morrer, e ele orou a Deus e pediu: Deus, me dá mais 15 anos. E Deus cedeu por causa de um homem 15 anos de vida para ele. E quando cedeu 15 anos, o profeta, quando falou para ele, ele falou assim: mas como eu vou acreditar que ele vai me dar 15 anos? Como é que eu vou saber disso? Aí o profeta foi lá para ele e falou assim: o que você quer? Deus falou que ele pode retroceder ou avançar 10 graus do rumo do sol. O sol vai andando para lá, então ele pode chegar e retroceder, andar para trás. Se ele anda para lá, o inverso, para cá ou para lá. Se for meio-dia, vai para lá. Aí o Isaías falou assim: eu quero que ele, para lá eu posso me confundir, que aqui ele já anda normalmente para lá, eu posso me confundir. Eu quero que ele volte para trás. Então ele retrocedeu 10 graus por causa de um homem, para provar que Deus ia dar mais 15 anos para esse rei Ezequias, que era um homem de Deus. Deus faz isso, amados. Deus tem no controle de tudo. Nós somos muito pequenos. Como diz a palavra em Isaías 41, nós somos o vermezinho de Jacó. Uma coisa minúscula, mas que Ele ama você e quer salvar a sua vida. O pecado contra o poder é mais facilmente perdoado do que o pecado contra a autoridade, porque este é um pecado contra o próprio Deus. Só Deus é autoridade em todas as coisas. Toda autoridade da terra foi constituída por Deus. A autoridade é uma coisa tremenda no universo. Nada a sobrepuja, portanto, é imperativo que nós que desejamos servir a Deus, conheçamos a autoridade de Deus. Livro Autoridade Espiritual de Watmani. Eu me baseei muito desse contexto todo aqui, desse livro. Se você quiser, eu tenho esse livro, posso emprestar a você. Se você quiser comprar, eu baixei ele também na internet, tá? Mas quem quiser pode ver. Esse livro é um best-seller. Se você botar no Google, você vai ver que esse livro já tem não sei quantas edições. É um livro que fala sobre autoridade. Viver debaixo da autoridade é fundamental para todo cristão. Segundo, a autoridade delegada a Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhes destes. Deus aqui passa a autoridade para Jesus após o batismo de João. Então, aqui nós estamos vendo que no capítulo 17, Pai, é chegada a minha hora, glorifica teu Filho,
para que teu filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre todas as pessoas, né, toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos aqueles que ele desse. Ou seja, ele recebeu a autoridade de Deus e estava passando por discípulos, para que desse continuidade ao cristianismo. E aqui eu fiz alguns exemplos. Deus passa a autoridade para Jesus após o batismo de João, né? Quando você vê em Mateus 3,17, está escrito assim: eis que uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado, ou seja, em quem tenho prazer. Mateus 3,17. O que ele quer dizer com isso? É Deus chamando Jesus de filho, e disse, ele não é filho de José e Maria, ele é meu filho. Ele veio aqui na terra para uma missão de Deus, para salvar toda a carne, Então ele recebeu a autoridade de Deus, a autoridade delegada. Às vezes a gente pensa assim, mas Jesus nasceu do Espírito Santo, já tinha toda a autoridade. Não. Para ele ter autoridade na terra, ele teve que cumprir toda a justiça. Ele teve que cumprir até as leis. Ele teve que cumprir, para poder ter autoridade sobre a morte. É interessante isso, amados. É uma coisa que Jesus Cristo, quando Mateus capítulo 5 diz que ele não fugiu um tio da lei, ele cumpriu a lei corretamente. Por isso que ele se tornou o Salvador do mundo. Eis que uma voz... Jesus só pode exercer o seu ministério depois do batismo de João com a autorização de Deus. No capítulo de Atos 10, 37 e 38, diz o seguinte: vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Isso é fundamental, mas vocês sabem que aconteceu na Judéia, tendo começado aonde? Na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Depois do batismo que João chegou, que Deus ungiu Jesus de Nazaré para o ministério. Depois de 30 anos de idade que ele tinha, mas Jesus tinha poder para isso? João Batista tinha poder? Não. João Batista era só um profeta, era o maior profeta que teve, que anunciou a vinda de Jesus Cristo. Mas ele precisava aqui na terra de ter uma autorização na terra para cumprir esse ministério que vinha lá de Abraão, Isaac, Jacó, para cumprir a promessa. Ele era o descendente de Abraão, que nós já falamos aqui. Então precisava disso. E como ele foi ungido aqui, a partir como esse texto diz, depois do batismo que João pregou, você pode ler que Jesus começa a fazer os milagres. Jesus chega em Lucas capítulo 4, ele pega Isaías 61 e lê Isaías 61 e fala: este aqui sou eu. A partir de agora eu vim aqui para salvar os quebrantados de coração, pregar as boas novas. A partir dali que ele começa a exercer a sua autoridade na terra. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então, aqui nós estamos vendo que a autoridade ela vem de Deus e foi delegada a Jesus. E agora a gente vai ver no ponto 3 aqui, terceiro ponto, a autoridade delegada de Jesus aos discípulos e para nós. É isso mesmo, né? Essa autoridade que Jesus recebeu de Deus, quando estava para partir de sua missão aqui na terra, delegou essa autoridade aos seus discípulos que estavam com ele e também a nós, que receberíamos através da pregação da sua palavra. Então está aqui no João 17, 20 a 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, Jesus falando, né? Como tu em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia
que tu me enviaste. Amados, é fundamental a gente entender isso, que essa autoridade delegada, ela vem passando. Por que eu posso exercer milagres? Por que eu posso pregar o Evangelho? Por que nós temos autoridade sobre os demônios, sobre a entidade? Porque isso foi delegado para cima, para baixo. Nós temos aquele texto que eu já falei aqui, daqueles filhos do sacerdote Seva, né, que tentaram expulsar demônio do Paulo, do Jesus que Paulo prega. E acabou que os demônios não aceitaram. Por quê? Porque não tinha autoridade. A autoridade é delegada à igreja agora. E nós vamos ver aqui nesse versículo seguinte aqui, ó, Efésios capítulo 1, 20 a 23. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, Jesus, né? Nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também nos séculos vindouros, né? No vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. E isto ele deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ou seja, ele recebeu, Jesus recebeu e passou isso para essa autoridade para nós, para a igreja do Senhor. Não só para a igreja metodista de Itaipuaçu, para toda a igreja. Mas que igreja é essa? A igreja são vocês, somos nós. Então nós estamos aqui, mas com uma missão, a missão de resgatar a vida. Você tem autoridade. Nós temos essa autoridade. E essa autoridade foi delegada, né? E da mesma forma que ela foi delegada, nós estamos estudando duas coisas aqui: a autoridade que nós temos que respeitar e a autoridade delegada que Deus passa para a igreja. 4. Principal finalidade da autoridade. Qual a principal finalidade e o propósito desta autoridade que Jesus passou para nós? Fazer discípulos. E os discípulos formados fazer também discípulos. 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, isso aqui é o fator principal, né? Toda a autoridade foi dada para Jesus no céu e na terra. Para quê? Finalidade: fazer discípulos de todas as nações, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E ensinando as coisas que Jesus disse para nós. Como já vimos anteriormente, Jesus estabeleceu seus 12 e esclareceu desde o início o propósito daquela equipe. Amém. E a gente finaliza aqui. Amados, eu creio que eu passei, isso é muito importante, isso aqui, lógico que isso aqui eu vou passar em outras oportunidades para vocês, mas a igreja não funciona sem autoridade, sem o respeito, como foi dito, sem a condição de, nós temos que estar aqui trabalhando em prol de uma direção só, e não podemos ter 2 ou 3 direções, é uma coisa só, né? E o que o pastor está falando e passando nessas aulas é o quê? Uma meta, que a gente tem que conquistar um discípulo para Jesus. Como assim, pastor? Eu, por exemplo, procuro fazer um discípulo para Jesus. Eu quero discipular uma pessoa. Eu quero ter uma pessoa lá no mundo que eu vou pegar e vou trazer. Pastor, mas eu não tenho muito conhecimento ainda. Mas à medida que você vai tomando conhecimento, você vai passando. E o que você passa? Nós vamos ter uma aula aqui, que não é a semana que vem, a outra semana, que um discípulo doente, ele vai gerar um filho doente, vai gerar um discípulo doente. Então, todos os discípulos têm que estar curados. Então, nós vamos trabalhar a cura. Isso diz, como diz isso? Por exemplo, um discípulo que tem problemas financeiros, tem problemas financeiros,
não quer dizer que ele está endividado, mas se ele tem alguma fraqueza, eu não posso botar dinheiro na mão de uma pessoa dessa. Se a pessoa tem dificuldade de, sei lá, de sexual, relacionamento, alguma coisa, nós temos que trabalhar nessa área. Se a pessoa tem um problema de nervosismo, sei lá, qualquer área, tem que se trabalhar. Se a pessoa tem problema de fofoca, tem até uma ilustração que diz que eles foram para o monte orar, né, um grupo de líderes da igreja foi orar. E falou assim, vamos esclarecer aqui, cada um fala do seu problema. E cada um contou o seu problema, falando, o meu problema é esse, rapaz, eu tenho uma dificuldade danada a respeito de mulher, essas coisas todas. É uma luta que eu tenho dentro de casa, na minha vida sexual e tal. E o outro lá falou outra coisa, o outro falou que tem um apego às coisas materiais e tal. Cada um falou uma coisa. E quando chegou, falou assim, agora falta você. Tinha um rapaz da liderança que precisava falar. Ele chegou e falou assim, rapaz, o meu problema, sabe o que é? Eu não consigo segurar minha língua. Tudo que eu ouço, eu passo para todo mundo. Imagina um problema desse aí. Todo mundo confessou seus pecados e aquele que estava ali, ele não aguentasse o copo. Meu Deus do céu, agora vai espalhar, a igreja vai saber de tudo. Então, amados, nós temos que estar curados. Para quando você ouvir uma coisa de uma pessoa que é um pecado, você tem que guardar para você. E você vai ter que saber lidar com esse pecado da pessoa para poder também auxiliar você. A melhor forma de trabalhar uma vida espiritual é fazendo com que o outro seja espiritual. É a melhor forma. E o pastor está aqui para isso, que o pastor já tem 30 anos, não quer dizer que o pastor é santo, nem não. O pastor tem o mesmo problema que você tem. Mas o pastor tem que... Eu não me baseio em mim somente, mas na palavra. Porque eu vivo pela palavra. Né? Teve até alguém que foi Carmen, né? Esses homens são apaixonados por Jesus. A gente tem que ser apaixonado por Jesus. Porque a gente sabe que a gente erra. Todo mundo erra. O pastor erra também. Né? Mas o pastor, quando erra, ele vai buscar, e você também tem que buscar. Todos nós temos que estar curados para poder saber das situações que nós estamos passando. Discipulado é para isso, amados. Jesus, quando fez 12 discípulos, ele quis fazer uma nação de 12. Né? Porque são 12. E tinha um que era do diabo. Quando nós vamos ler aqui no capítulo 17, Jesus falou assim, me deu 12, mas um é do diabo. Sempre vai ter um joio no meio do trigo. E a gente tem que estar acostumado a viver com isso. Agora, o que nós temos que fazer aqui, não é jogar a brinca, é jogar sério. É jogar a vera. A igreja não pode ficar na mesma quantidade que está. Temos que crescer e salvar vidas. O melhor instrumento para salvar vida são discípulos curados debaixo da autoridade do pastor. Não que o pastor vai mandar em vocês, que eu não sou de mandar em ninguém. Eu detesto até dar ordem. Eu sou o contrário, meu problema é esse. Eu não sou rígido, sou paizão. Mas, cada dia mais eu aprendo que eu tenho que passar para vocês uma linha de direção de trabalho. E nós temos que ter os ministérios formados. Né? Ultimamente eu tenho me aproximado muito do Alexandre e do Eduardo, para a gente poder conduzir. Reunir com eles mais vezes. Não é ele que quer dizer que ele é Tiago, nem João, nem Pedro. Mas para a gente poder conciliar as coisas e fazer com que as coisas vão. Eles estão errados? Não, tem um monte de erro do Alexandre. Nós vamos subir para um monte, só espero que não seja fofoqueiro nenhum deles. Mas existem mais líderes na igreja. Existem mais pessoas que podem tomar situações. Mas o mais importante é cada um discipular uma pessoa, trazer uma pessoa para junto de si e fazer com que isso venha expor você até às vezes. Você não precisa contar a sua vida, não, mas você não precisa contar a sua vida, pelo contrário, você vai ouvir. Tem pessoas que são curadas só em ouvir, só você ouvindo ela. Pode falar, daqui a pouquinho a pessoa diz, ai, estou muito melhor. Aí você fala assim, ai meu Deus, agora eu estou saindo pesado, ele mandou tudo para mim, eu estou... Então não pode, você tem que estar curado para poder não suportar
né? Você tem a cruz para você lançar tudo aquilo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Semana que vem a gente vai falar sobre confiança. Mais uma vez, confiança, confiabilidade. Que eu preciso de vocês. Eu preciso ter confiança em vocês. Isso é fundamental, amados. Que aí eu posso ficar tranquilo. Posso ficar tranquilo não, porque eu nunca vou ficar tranquilo. Nunca fica. Mas a gente tem que mover com que a igreja vai crescer. Todo mundo tem sua história, mas a igreja vai multiplicar. Nós temos que fazer por onde? Nós temos que ter isso dentro de nós. Essa equipe formada que eu estou formando aqui. Pastor, está faltando gente. Não olha para o lado não, olha para você. Se olhar para o lado, você acaba se atrando. Tem uma ilustração que nós temos aqui, que eu vou ver se consigo passar, das bola cheia e bola murcha. Talvez alguns aqui já até visto isso em empresas, né? Que a bola está cheia, vai subindo, tem os que não conseguem subir, fica querendo estourar as bolinhas que estão subindo. Aí você bota o nome nas bolinhas assim, pum. Mas nós não podemos ser assim. Nós temos que tentar crescer, crescer e crescer. Amém? E multiplicar. Vamos ter uma aula de multiplicação também, como se multiplicar. Pai, muito obrigado, Jesus, por esta aula. Eu estava temeroso, creio que passei uma parte de muito do que o Senhor passou em 3 anos para aqueles discípulos. Mas, Pai, nós temos bastante recursos hoje que o Senhor Jesus não tinha na época, né? Temos livros debaixo de suas asas, que eu indico, e o Autoridade Espiritual, Pai, de Watmani. São 2 livros que falam sobre autoridade, que a gente precisa estar formando uma equipe que esteja jogando junto, tabelando junto, deixando o outro fazer gol, e a gente às vezes ficando na retranca, e não sei, Pai. Me ajuda, Pai, me dê força, me dê sabedoria, e me traz cada vez mais eles para próximo deles e próximo de mim, para que a gente juntos possamos crescer. Que a graça do nosso Deus, do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a presença do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Vão em paz, e que o Senhor muito vos abençoe. Pode bater palmas para Jesus.